E sabe que existe uma força, mas que ela não influencia a vida em nada. Ainda a religião é muito importante, porque a religião, até porque nós não explicamos a morte ainda. E todo mundo tem um certo medo da morte. A gente não tem medo da morte aí, né? A gente tá sentado aqui, de boa, mas se acontece alguma coisa, se o carro ele derrapa, se alguém aponta uma arma, se a gente tem uma situação de perigo, a gente percebe o medo. Eu discuto isso muito com o Hugo, né? Que ele é ateu, eu não. E aí o Hugo, eu falo pra ele, cara, ser ateu é um complicador, porque você vai explicar pra uma mãe que o filho morreu, e você olha para a mãe e diz, olha querida, seu filho é constituído simplesmente de carbono, que o nosso corpo é constituído de carbono, nosso corpo morre e o seu filho morreu porque todo mundo morre. Isso não ajudará e provavelmente piorará a vida da mulher, mas se um religioso diz, ou você que acredita em Deus, olha, Deus está com você, eu estou aqui, porque Deus está com você, ele virou um anjinho, acho que fica muito mais tranquilo, não totalmente, que a perda de um filho é terrível, mas é isso. E muitos políticos usam Deus para isso, não, ainda que é o direito divino dos reis, o direito divino dos reis, não, quem colocou aqui foi Deus. A gente agora está vendo isso muito, né? Não, quem colocou aí é Deus, aí vai na igreja, o pastor ora, o cara é batizado e tudo que você pode imaginar ocorre dentro da igreja. Por quê? Porque Deus é muito importante, a religião é muito importante para legitimar o poder daquele que governa. E no tempo do Império, nós temos aqui a relação do Império com a Igreja. A Constituição de 1824, que nós já vimos, entre outras coisas, tinha o poder moderador, que dava poder total ao imperador para que ele pudesse intervir nos outros poderes. Ele tornou o catolicismo romano como a religião oficial do Império. O clero, os membros do clero, o padre, o bispo, o arcebispo, etc., eles vão receber salário do Estado, por isso eram considerados funcionários públicos. A igreja nessa época é a igreja mais poderosa e, portanto, as pessoas vão à igreja. E tem uma coisa muito interessante, senhor Guimarães. A igreja está perto do povo, não o império. A igreja, o padre está perto do povo. Ele prega, ele visita, ele batiza, ele enterra. E essa relação com o povo também ajuda muito. Essa questão de ser religião oficial do Estado outra coisa que é muito interessante, se ela é oficial, as outras religiões, ou melhor, as outras igrejas e religiões estão fora dessa questão aqui. Para vocês verem, aquele que não era católico apostólico romano, porque no século XIX começam a chegar os primeiros protestantes do Brasil, os primeiros porque a própria imperatriz Maria Leopoldina, ela não é portuguesa, então ela vai trazendo gente da Áustria, vai trazendo gente de todos os lugares, que vão chegando os protestantes. Esses protestantes não podem ser enterrados nos cemitérios católicos. Aqui em São Paulo, perto da Consolação, tem um cemitério chamado Cemitério dos Protestantes, porque o cara não era católico, era enterrado lá. Alguém que era enforcado, sofria pena de morte e qualquer coisa dessa também não podia ser enterrado aonde? No cemitério oficial da Igreja Católica. Vocês já foram na Liberdade, né? Lá tem a Igreja das Almas. É uma igrejinha assim num corredor. Eu nunca consegui entrar na igreja porque lá é às 15 horas e é difícil, né? Você conseguir chegar às 15 horas da segunda-feira. Ali tinha muita gente enterrada.
né, naquele lugar, tem a outra igreja lá em cima, porque foram escravos e pessoas que ali era um lugar de enforcamento. Ainda tem a história de um cara, eu não me lembro o nome dele, que ele foi enforcado, mas ele não morria de jeito nenhum. E dizem que ele fica andando por lá à noite. É sério. Eu estava conversando, eu fui uma vez lá, que eu não vou muito mais na Liberdade, eu desenvolvi problema com o gergelim, então eu não consigo comer coisas japonesas assim, tipo yakisoba, essas coisas. Não é japonês porque tem gergelim. Mas uma vez eu estava conversando com um cara, né, que trabalhava ali nesse beco das almas. Ele falou que de vez em quando as coisas caem. Tá bom, já entendi. As coisas caem, eles ouvem vozes. Você acredita nessas coisas? Mas eu estou falando que ele falou, que quando estavam ali fazendo o lugar, quando eles cavaram, tinha ossos e etc. Por quê? Porque essas pessoas que não tinham morrido de modo correto, eram criminosos, não podiam ser enterrados nos cemitérios oficiais. Então somente quem tinha direito aqui eram os católicos, apostólicos, romanos, e outros religiosos estavam fora. Por outro lado, olha, a Constituição que criou esses instrumentos para submeter a igreja ao Estado, vai gerar conflitos da igreja com o Estado. Porque o Estado, ou melhor, a igreja, ela quer ser independente. A igreja não quer ser comandada por ninguém. A igreja quer ser independente. E por causa disso, esse problema vai gerar muitos conflitos entre o imperador e a igreja. E não esqueça de uma coisa, ela é fundamental para o império, porque ela legitima o poder do imperador, o direito divino dos reis. O rei veio de Deus, e, portanto, se o rei está no trono, foi Deus que colocou ele lá. E se você perde a igreja, você perde essa questão, a igreja ficando contra você, contra o império. O que vai acontecer no segundo reinado, quando a igreja perde o apoio da igreja, que foi a questão religiosa, ele perdeu um grande segmento para continuar o apoiando. E a questão religiosa é uma das questões que vai levar à proclamação da nossa república, certo? Então essa questão de perder a igreja, lógico, Dom Pedro I não teve muito tempo. Ele reinou por pouco tempo, ele teve que consolidar a independência, não tinha produto para exportar, para poder ganhar dinheiro, importava mais do que exportava, teve que ter guerra com o Uruguai hoje, a província da Cisplatina. Então ele teve muitos problemas, mas Dom Pedro II usou bastante. O Império e a Constituição criou duas instituições importantes para o controle do Estado, o padroado e o beneplácito. O padroado dava o direito ao imperador de intervir na nomeação de elementos importantes do clero, o bispo, que cuida de uma diocese, A diocese é um conjunto de paróquias. Paróquia, uma igreja. Nós temos a igreja da Assunção, mas é uma paróquia. Um conjunto de paróquias, uma certa localidade, faz uma diocese. Quem cuida disso é o bispo. Aliás, eu gosto muito disso. A palavra eclesiástico, que está, sei lá, onde está eclesiástico? Eu escrevi eclesiástico. O clero recebe salário. Mas você já ouviu falar da palavra eclesiástico? Ela vem de eclésia ou eclesia, que é uma palavra grega que quer dizer assembleia.
Bispo vem de episcopos. Eu adoro a origem das palavras, né? Vem de episcopos. O que é episcopos? Copos é olhar, epi é lá em cima, né? Aqui em cima é alto. Então o bispo é aquele que olha de cima, é aquele que o que supervisiona. Certo? É aquele que olha de cima, tem uma visão geral sobre as coisas. Os cardeais, que eles são gente que trabalha diretamente com o Papa, e os cardeais que são eleitos papas, e os arcebispos, enquanto o bispo cuida de uma diocese, esse cuida de um conjunto de dioceses. Por exemplo, do estado de São Paulo, se tiver 10 dioceses, é esse cara que vai ser o supervisor dessas 10 dioceses. O beneplácito dava o direito ao imperador de vetar as decisões do Papa. Quando vinha a ordem do Papa, porque é o Papa que é o comandante da Igreja Católica Apostólica no mundo até hoje, ela tem que ser obedecida onde ele mandou ser obedecida. E essas decisões do Papa só podiam ser obedecidas, que era o beneplácito, se o imperador aprovasse. Dom Pedro II, já ouviram falar da maçonaria? Maçonaria, já ouviram falar? Pelo menos falar. É uma instituição secreta, estuda filosofia, muito comum no Brasil. Meu bispo que cuida de mim, ele é maçom. E como é secreto, tem muita coisa que se diz, que eles adoram bode, que eles adoram o diabo, faz sacrifício de bode, que é tudo uma grande besteira. E a Igreja Católica, ela desaprovou, o Papa desaprovou a maçonaria e proibiu a maçonaria no mundo, e veio para a ordem para o Brasil. Dom Pedro II não permitiu que a ordem fosse funcionar, porque ele era maçom. Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom Pedro II, todos eram maçons. José Bonifácio, que a maçonaria que estuda filosofia e estuda liberdade, certo? Nem ligou. O bispo de Olinda e do Pará, os bispos de Olinda e do Pará mandou expulsar todos os maçons da igreja. O que o imperador fez? O imperador mandou prender os 2 bispos. Na hora que ele mandou prender os 2 bispos, isso gera um conflito entre ele e a igreja, que ele vai perdendo gradativamente o quê? O apoio da Santa Igreja, até que a igreja deixa de apoiá-lo, e é aquilo que eu falei para vocês, a questão religiosa que faz com que eles percam o direito, ou melhor, o apoio da igreja, certo? Certo? E as perguntas? Nenhuma? Nada? E as dúvidas? Também nenhuma? Sobre lugar nenhum?